começar a fazer. Estamos gravando, então, mais um estudo do NEP, do CEF, Centro Espírita Francisco de Assis, mais uma vez aqui no Ceará, estudo do Evangelho. Vamos fazer a prece. Vou ter com você. Então, nesse momento, vamos respirar. E nessa respiração, ao inspirarmos, vamos estar inspirando pensamentos bons, boas energias, paz, amor, tolerância, muita luz e saúde. E ao expirarmos, vamos expirar a impaciência, a raiva, o medo, a confusão mental. E após essa inspiração, unidos e conectados pelos fios invisíveis que nos unem, vamos elevar nosso pensamento a Deus e agradecer a oportunidade do encontro para o estudo do Evangelho do Teu Filho amado Jesus. Vamos imaginá-lo andando de pés descalços à margem do lago de Genezaré. Vamos imaginá-lo acolhendo aqueles amigos, irmãos, pescadores, descendo dos barcos. Vamos, nesse momento, imaginar Jesus amoroso e acolhedor. E com essa imagem, vamos pedir a Ele muita iluminação para o estudo de hoje, muita força para enfrentar as dificuldades desse momento. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade do encontro. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Olá, amigo Antônio. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, Antônio. Boa noite, Ruth. Chegou bem na prece? Foi, graças a Deus. Que bom! Cheguei bem. Sim. E vocês, como é que estão de quarentena? Tá tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Tudo tranquilo. E você, Antônio? Tudo bem, graças a Deus. A senhora, preparando mais ainda, às vezes os pacientes ligando muito, muita gente assim, aflita, né? Sim. Gente aflita, e há uma possibilidade aí de, entre amanhã ou depois, o nosso governador decretar o lockdown aqui em Fortaleza, né? Sim. E aí a coisa vai restringir mais ainda, caso isso ocorra, né? Mas é uma questão que a gente tem que se adaptar, tem que realmente estar tranquilo em relação a isso, né? E aproveitar, né? Exatamente. É verdade. Para mim tem sido uma bênção que eu tenho descoberto limitações e coisas que eu não via antes. Eu digo mesmo, amigo. Um aprendizado grande, uma oportunidade. Maravilha. Então, gente, hoje vai ser bem à vontade, assim, bem tranquilo. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da passagem sobre João Batista, sobre o ensino de João Batista. Já está compartilhado aí os slides. E a gente estava vendo alguns elementos da passagem. Só para recordar, deixa eu colocar aqui onde nós estávamos. Vocês acham que a gente deve ler a passagem novamente? Ou já está
já está memorizada? Vocês que dizem. O que tu acha? Acho que é bom relembrar, pelo menos Mateus, né? Tá bom, então... Isso, pelo menos Mateus. Vamos ler, então, Mateus. Ruth, você pode ler, então? Você consegue ler daí? Posso sim, dá certo. Ótimo. Então, leitura da perícope, Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 10. Vendo muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, portanto, fruto digno do arrependimento. E não supondes que deveis dizer entre vós, temos por pai a Abraão. Pois eu vos digo, que mesmo dessas pedras pode Deus erguer filhos para Abraão. O machado já está colocado junto às raízes das árvores, pois cada árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. A Melzinha fez a participação especial dela hoje, durante a leitura, mas deu para ouvir? Raça de víboras e de cães. Ela quer participar. É uma canção. Não é não? A natureza está presente entre nós. Exatamente. Tem tudo a ver. Olha, gente, eu queria aproveitar esse clima e começar de uma maneira diferente hoje. Fazer uma pergunta para vocês sobre essa passagem. O que é que nessa passagem aí, tanto em Mateus como em Lucas, que chamou mais atenção de vocês? Que seja assim, algo intrigante ou uma mensagem que vocês acharam mais impactante. Eu tenho o meu versículo, a minha frase mais favorita, vamos dizer assim, entre aspas. Mas eu queria saber de vocês também. Lendo agora a mensagem, o que vocês acham que chamou mais atenção para vocês aí? Para mim, assim, particularmente, eu acho assim uma demonstração mesmo do poder de Deus e por Jesus, né, por intermédio de Jesus, quando ele coloca no versículo 9, onde ele diz, não podes e não supondes que deveis dizer entre vós, temos por pai a Abraão, pois eu vos digo que mesmo dessas pedras podes Deus erguer filhos para Abraão. É uma demonstração, né, de seu poder nessa hora. Ele está dizendo a que veio, né, e que se ele quiser, ele pode fazer, né, coisas magníficas. Perfeito. É exatamente a minha percepção também, Ruth. Eu ia dizer também essa mesma frase, que realmente é uma frase poética, e como a gente viu, tem até um trocadilhozinho, uma aliteração, e em relação às palavras, a palavra pedra, pedras e filhos, né, que em hebraico elas têm uma rima, uma sonoridade parecida, banim e abanim, mas para fora disso é isso que você comentou, né, o como está presente a onipotência, como a gente estuda no Espiritismo, com qualidade de Deus, da divindade, do Criador, como está bem claro que o poder é divino, ao mesmo tempo que a misericórdia também. Então, nós estamos regidos pelas leis de Deus de maneira muito bem ordenada, muito bem ordenada. E esse versículo, ele nos dá essa certeza, nos dá essa dimensão
de como é um Deus e um Criador presente e onipotente, realmente. Antônio, agora. Aí eu falo por último. Falei para nós. Mas Antônio não quer Falei alto, destacar o dele? Antônio, você quer destacar alguma passagem, algum versículo? O versículo 9. Uhum. Mesmo. Versículo 9. Sem sombra de dúvida para mim. O coração Vocês estão me ouvindo? passagem, né? Sim. Chamas. E eu achei interessante em Lucas, né? O capítulo 3, versículo 12, onde os publicanos se dirigem a João Batista e perguntam: mestre, que faremos? Então, a gente está vendo aí, né, pessoas muitas vezes que sofriam preconceito, né? Muita gente não gostava dos publicanos. E se dirigindo a João Batista como um mestre e pedindo orientação, né? Eu achei bonito isso. E daí, os versículos seguintes são orientações que a gente pode refletir para a nossa vida também. É uma coisa que me chama bastante atenção também é que na colocação que o evangelista Mateus faz aí, João é como se ele asseverasse àqueles que escutavam que não é importante, não basta as pessoas dizerem que tem por pai Abraão. Ele fala, olha, isso não é o importante, né? Isso não é isso que vale, né? Porque eu vos digo que até dessas pedras, até de uma pedra assim qualquer, pode se erguer filhos a Abraão, né? Então, é como se ele estivesse chamando a atenção que realmente o que vale é a conduta, é a prática, e não o formalismo, né? E não o fato da pessoa dizer que tem por pai Abraão, né? Essa conotação eu acho bastante interessante, né? Exatamente. É um choque de realidade, vamos dizer assim, a pretensão, muitas vezes, dos judeus de se valer dessa descendência, né? E é engraçado, Antônio, que a gente fala dos judeus, mas até hoje ainda a gente vê resquícios de como as pessoas terminam, nós nos julgamos muitas vezes pela nossa descendência, de onde a gente vem, o clã que a gente vive. Ainda a gente vê resquícios dessa demonstração, assim, né, que é algo muito advindo do fanatismo e da incompreensão da lei e do evangelho. Mas, só para a gente encerrar, o que a gente vinha discutindo na semana passada, que foram os elementos, Elis fez uma pesquisa, eu estou passando aqui os slides para onde a gente ficou, e só ficou faltando esses elementos aqui: fogo, túnica, multidão, soldos, daricos, né, e dracmas, que foi Larissa que pesquisou, e a palavra mestre também. Para depois a gente ir analisando versículo a versículo a passagem e tirando as lições. Vamos ver o que Elis nos trouxe. Ou então a gente podia passar para a tua parte, né, Larissa? Porque aí, quando a Elis entrar, aí ela fala sobre o que ela pesquisou. Uhum. Então, é tônica? A partir de tônica, né? Então, fica à vontade. Agora só fala mais alto, tá um pouco mais longe. As peças essenciais dos trajes do homem e da mulher eram duas. Uma túnica, espécie de camisa de mangas curtas, chegando até os joelhos, às vezes tecidas de alto a baixo sem costura, cingida por um cinto. 2. Outra peça, consistindo em um manto, feito de um pano, de forma quadrada, guarnecido de fitas. Punha-se sobre o ombro esquerdo, passando uma das extremidades por cima ou por baixo do braço direito. A parte inferior do manto
a parte inferior do baixo manto chama-se orla. Bom, isso é Davis, né, no dicionário Davis, descrevendo como que seria a vestimenta da época, né? Era composta por uma túnica e por um manto. Então, a gente vê que é uma peça fundamental, né? Aí, no comentário Kinner, ele já faz um comentário aplicado a essa passagem. As pessoas mais pobres, tal qual a maioria das pessoas no Egito, que era camponesa, possuíam somente uma túnica sobre o corpo. Para tais padrões, qualquer um com 2 túnicas possuíam a mais que o necessário. Então, quando a gente vê túnica no contexto da passagem, né? Então, a multidão está pedindo orientação a João Batista sobre o que fazer. E ele diz, quem tiver, né, 2 túnicas, dá para quem precisa, né? O que está em excesso. E ele fala também sobre comida. Então, comida e roupa são 2 itens básicos, né? É uma necessidade básica. Então, foi isso que eu pesquisei sobre túnica. Perfeito. Deixa eu dar uma ampliada aqui para a gente ver essa figura bem legal que você colocou. Então, é justamente isso, né? Há uma túnica e o manto, né? São 2 peças. Elis entrou. O Elis. Oi, Elis. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Nós começamos a ver alguns elementos, Elis. Começamos agora, por túnica. Aí depois a gente volta para fogo, que você pesquisou para a gente. A gente pulou para dar tempo de você chegar e deu certo. Eu acho que tem mais alguém pedindo para entrar. Vamos ver. O Aleph, coisa boa. Então, dentro do contexto, como você falou, túnica está mencionado na passagem de Lucas, né? Isso. Oi, Aleph, tudo bem? Oi, Aleph. Oi, tudo bem? Aleph. Boa noite. Boa noite. Oi, Aleph, só para contextualizar você, a gente começou agora a conversar sobre alguns elementos da passagem, o ensino de João Batista. Essa passagem está no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 12, e em Lucas, capítulo 3 também, versículos... Qual é o versículo de Lucas? Eu acho que é de 7 a 12 também. Ou é a 9? Enfim, aliás, ele tem bem mais, é de 7 a 20. Mas essa questão da túnica, na passagem está assim, né? Ele faz, como a Larissa comentou, as pessoas perguntavam a ele o que é que devemos fazer, como nos portar, né? Perguntavam a João Batista. E aí ele fez algumas orientações. Dentre essas orientações, tem essa questão das túnicas, né? Da temperança, de usar apenas o necessário. Quem tiver 2 túnicas, que é mais que o necessário para a época, as pessoas utilizavam poucas peças de roupa, né? Então, quem tiver 2 túnicas, dê a quem não tem uma. O mesmo faça quem tiver comida. Essa questão do compartilhamento, né? E a gente vê que é uma mensagem bem atual para o momento que a gente vive, em que, mais uma vez, nós estamos chamados à solidariedade em relação a todos que estão precisando nesse momento, né? Mais alguma coisa? Alguém comentar algo? Ficou alguma dúvida em relação a essa questão da túnica? Larissa? Não, o que eu tinha para dizer era isso. Não tem mais... A gente continua ou volta lá para o item de... A gente pode terminar essa parte aqui e depois volta para fogo. Pode ser. Aí, multidão, né? A multidão significa literalmente a massa.
Eles representam um grupo representativo da população. Por isso, a resposta de João era aplicável a todos, era o princípio universal, comentário bíblico. Então, nessa passagem, então, aparece me questionando João Batista, né, sobre o que fazer. Eu vou desativar o microfone de vocês, só porque está fazendo um ruídozinho. Mas vocês podem ativar quando quiserem, tá? Então, tem... Repita aí, só porque estava fazendo um ruído. Certo. A multidão, ela se dirige a João Batista pedindo orientação, né? Pedindo o que fazer. Então, a multidão é algo claro, né? Do que se trata. Sim. Então, a gente pode se ver como essa própria multidão, né? E as orientações que João Batista dá se aplicam a nós. Por isso que Bacon fala, né? De ser um princípio universal. E o que João Batista orienta é justamente da roupa, da comida, da alimentação, né, que são necessidades básicas para quem precisa. Esse ponto, e a gente está falando aqui de multidão, é bem representativo para que a gente entenda a figura de João Batista nesse contexto, né? A gente é apresentado com dois fatos. Primeiro, que existe uma multidão que o segue, que o procura, né? Um número grande de pessoas, uma quantidade numerosa de pessoas que o cercavam. Isso significa que ele, de certa forma, estava chamando a atenção, a mensagem dele estava tocando realmente o povo, e significa que também não foi de uma hora para outra, né? Já desde um tempo que João Batista vinha fazendo essas orientações, cumprindo, na verdade, a sua missão de precursor, né? De preparar esse caminho. Então, isso fica bem claro quando a gente vê essa multidão, essa massa seguindo. E outra é que essa massa buscava ele para pedir orientações, daí essas perguntas que estão lá em Lucas. O que é que devemos fazer? Mestre, o chamando de mestre, né? Por isso que a gente colocou, a gente destacou essas palavras. Para nós, que já conhecemos a história e a figura de João Batista, é bem claro, né? Mas a gente que está lendo a Bíblia na sequência cronológica, que essa é a primeira vez que é claro ao leitor da Bíblia a importância de João Batista para a época, para o momento, dentro daquele contexto ali, da Judéia, da Galileia, ali no entorno do Jordão. Bom, então, soldo, né? Em que contexto aparece soldo? É justamente quando os soldados perguntam ao João Batista. Passou uma motozinha aqui, barulhenta. João Batista pergunta, é questionado, né, pelos soldados. Os soldados perguntam: e nós, o que faremos? E João Batista diz: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentai-vos com o vosso soldo. Né? Então, o que seria o soldo? Eu procurei no dicionário Douglas e não achei, e no dicionário Davis diz o seguinte: nome de uma moeda de ouro, corrente na Pérsia, equivalente a $5. De um lado, apresentava um rei com arco e flecha, e do outro, um desenho quadrado. Então, a gente entende soldo, né, como uma moeda, como o salário que os soldados recebiam, né? Ainda hoje, na nossa legislação, o salário dos militares é referido como soldo. Essa palavrinha é usada, soldo. Perfeito. E Kinner diz o seguinte: os soldados, ocasionalmente, protestavam contra os seus salários, criando problemas com o governo. Aí ele dá um exemplo. Né? Por exemplo, o motim da fronteira de 14 depois de Cristo. Eles eram conhecidos pela extorsão de dinheiro do povo local que intimidavam ou por acusá-los falsamente, certo? Então, é uma advertência de João Batista a essas práticas, né, dos soldados. E tem uma mensagem muito bonita de Emmanuel, que a gente vai trabalhar amanhã na evangelização, está no livro Pão Nosso, onde Emmanuel comenta essa frase de João Batista: contentai-vos com o vosso soldo.
Muito bom, a gente pode resgatar também para cá essa mensagem, para a gente refletir também. Pronto, foi isso que eu pesquisei sobre soul. E, por último, mestre. Eu vou pedir que alguém leia para a gente dividir mais. Antônio, você poderia ler? Posso? Mestre, aparece 3 vezes no Evangelho de Lucas, como título dado a Jesus, e de cada vez foi empregado por seus discípulos. Os não discípulos usavam outro termo, diferenciado no grego, embora nem sempre essa distinção apareça na tradução. O título usado pelos discípulos era termo de respeito e, com frequência, era empregado por quem ainda não tinha qualquer posição especial ou relação pessoal para com tal pessoa. Somente Lucas emprega essa forma de tratamento nos evangelhos. Ver Lucas 5:5, 8:24, 2 vezes, 8:45, 9:33 e 49 e 17:13. Trata-se de uma forma de tratamento própria entre os gregos e que Lucas utilizou para benefício de seus leitores gentios, sendo usado como equivalente a rabino. Os autores gregos também empregavam o vocábulo com sentido de superintendente ou supervisor. Champlin. Bom, então a gente está vendo, né, que é um termo típico de Lucas. Lucas estava escrevendo para gentios, né? Então quem estivesse lendo esse evangelho ia se identificar com esse termo. E nada mais é do que uma forma de respeito, né? No contexto da passagem, os publicanos chamaram João Batista de mestre. Então, mostrando o respeito, né, que a figura de João Batista inspirava nas pessoas, né? E ele estava lá como um rabino, né? Como uma pessoa que tinha propriedade moral para dar aqueles ensinos que ele estava ministrando. O interessante da gente ver essas diferenças linguísticas, né, dos evangelhos, principalmente em Lucas, é a gente perceber o estilo que eles usam, né, cada um de maneira diferente. Lucas, a gente vai percebendo que é um evangelho mais rico em vocabulário, né, e, por exemplo, nessa passagem a gente vê ele falando esse termo mestre, mas ao mesmo tempo ele vai usar mais à frente, na passagem que a gente vai chegar, que é da tempestade acalmada por Jesus, algumas traduções colocam lá os discípulos chamando Jesus de mestre também, mas, na verdade, lá ele chama de comandante no sentido náutico, no sentido daquele que é o comandante, o capitão do barco, né? Fica sabendo desses detalhes, dessa riqueza do Evangelho de Lucas, que é um pouco mais rebuscado em vocabulário, se a gente vai para a língua original, né? Que é o grego. Na tradução, muitas vezes, a gente perde isso. Mas é interessante a gente perceber esses aspectos. Sobre isso, mais algum comentário, gente? Alguma dúvida em relação a essa questão? Então, vamos em frente. Agora nós vamos voltar, Elis, para falar sobre a questão do fogo, que você, se eu não me engano, foi você, né, que pesquisou. Larissa copiou aqui para os slides, eu acho que é esse termo aqui, do dicionário Davis e do Kinner. Alice, se você puder ler e fazer algum comentário, se você quiser, fique à vontade. Pode ser? Oi, Ismael, pode sim. Vou tentar aqui ler, porque eu tive que entrar no celular, que o computador não estava conectando direito. O fogo, por assim dizer, servia de veículo para levar a Deus o sacrifício com o qual se deliciava, como com o perfume de suave cheiro. O ofertante e quem acendia o fogo está em Gênesis 22:6.
O fogo do altar nunca se extinguia, é Levítico, ficou faltando aí 6, 9, 13. Também desceu fogo do céu, que consumiu o holocausto, quando se fez a dedicação do templo e do altar. Aí o Davis traz as pontuações principais no texto bíblico sobre a questão do fogo e do significado que ele tinha em alguns momentos. Tem assim um tom, uma simbologia de purificação, né? E essa menção de manter o fogo no altar é como se a chama estivesse sempre acesa, sempre viva. Aí tem um outro, não tem? Tem sim. Alguns, deixa eu ver se é o mesmo, eu vou ler daqui. Alguns comentaristas enxergam isso como um fogo purificador que vai eliminar a maldade do povo judeu. Segundo as linhas estabelecidas em Malaquias e Salmos, o caminho dos ímpios perecerá. Nossa, não sei que referência é essa, mas enfim. O mesmo Salmo também compara os ímpios com moinha. Outros admitem que a passagem seja um entusiasmo pela santidade, estando em fogo em Deus. E aí a gente chega atrasado no estudo e perde a leitura da passagem inicial. E eu preciso rever aqui só o contexto, né? Mas aí são só... Se você quiser saber o contexto, é aquela frase que machado já está posto à raiz da árvore, e a árvore que não produzir bons frutos será cortada e jogada no fogo. E você falou muito bem sobre essa questão. Pode comentar, depois eu complemento. Fica à vontade. E também para corrigir qualquer coisa, viu, Ismael? Não, foi perfeito. Aí, nesse comentário aí do Kinner, né, ele dá uma noção em relação à questão da purificação e também de que aqueles que não quisessem seguir a lei seriam descartados, vamos dizer assim. Então, o João Batista ele tem uma simbologia, assim, uma palavra, vamos dizer assim, muito forte, muito firme em relação à questão da lei, né? Apesar dele ser o precursor, a gente vê ainda muitos resquícios da lei mosaica nas falas dele, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, de que a maldade será retirada a partir da raiz e que será lançada no fogo e assim extinguida de forma definitiva. Né? Pois é, Liz, você falou muito bem dessa questão e colocou esse comentário em relação ao fogo como exemplo de purificação, né, de renovação também, vamos dizer. Porque a gente, às vezes, interpreta erroneamente a questão do fogo, principalmente nessa passagem, como algo muito negativo, como um castigo, né? E é muitas vezes retratado esse fogo e o fogo do inferno como um sofrimento eterno. E, na verdade, apesar da gente ver palavras bem ríspidas, e como você falou, essa presença da advertência ainda muito característica desse período de pessoas rudes, né? Mas é um chamamento à purificação, à pureza. O fogo, a gente até comentou semana passada, o fogo tem muitas simbologias. Deixa eu só alterar aqui o áudio. Só um minutinho. Agora já está. Ele estava fazendo algum ruído. Eu vou tirar o áudio. Eu vou tirar teu microfone, Elis, mas tu pode ativar. Tranquilo, tranquilo. Ele está fazendo um ruídozinho de leve. Veja só, o fogo, ele tem várias simbologias, não só para a gente no dia de hoje, mas principalmente no contexto da Torá, né? E aqui a gente vê ele sendo usado como esse símbolo da purificação,
que tem muito a ver com esse mergulho, do arrependimento, né, de renovação. Não faria sentido aqui João Batista está se referindo a um castigo eterno, né? E fazendo alguma ameaça. Se ele está propondo uma oportunidade de arrependimento, de mergulho, né? Não é isso? Ficou claro mais alguma coisa? Oi, Antônio, pode falar. Não é eu? É fincado em árvore ou não? Tá falhando, Antônio. Eu perguntei se entre os elementos foi elencado o elemento árvore. Sim, sim. Foi elencado, só que ele falou que Oi. não encontrou, mas se você tiver alguma coisa sobre árvore... Não, eu só estou perguntando porque ele está muito atrelado a essa questão da interpretação do fogo, entendeu? Verdade. E dependendo do tipo de árvore, a gente vai ampliar o fogo, entendeu? Ah, muito bom. Verdade. Eu achei... Você não viu se essa árvore se refere a alguém, se refere a pessoa, se refere a qual é a referência que vocês acham que a árvore tem, entendeu? Porque ele diz que o machado ele está colocado junto à raiz das árvores, né? Pois toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então esse conceito do fogo aqui, ele pode se depender também do conceito da árvore. Uhum. É importante a gente refletir. A árvore também, Antônio, Eu achei. você falou bem, porque a árvore, dentro do contexto da Torá, do Velho Testamento, também pode assumir vários significados, né? Tem a questão da mensagem mesmo da Torá, da descendência, de raiz, de árvore, relacionada à história do povo hebreu, né? Mas aqui talvez não seja nesse sentido, né? Talvez seja mais no sentido mesmo de uma árvore, no sentido daquela que é potencial de produzir frutos. Árvores pode ser pessoas, pode ser um povo, pode ser uma mensagem, pode ser uma comunidade. Olha, aqui está dizendo em Kinner... pode refletir, né? Aqui em Kinner está falando sobre árvore. Ele comenta o seguinte, que na literatura judaica, a árvore era usada, além de outras muitas representações, né, para simbolizar Israel. E, por vezes, o Antigo Testamento também emprega árvore em parábolas de julgamento contra as nações. Aí ele vai falar um comentário, agora ver se você consegue extrair, né? A madeira de um grosso tronco de árvore teria sido utilizada em construções, mas boa parte da madeira das árvores frutíferas da Palestina, de tronco fino, como, por exemplo, a oliveira ou a figueira, só seria utilizada em coisas de pequena monta. Ou, com mais frequência, é exemplo do que ocorre nessa citação, como lenha destinada ao fogo. Ou seja, não é uma árvore de grande porte, né? Seria uma árvore de menor valor, vamos dizer assim. Agora, para complementar a informação que você trouxe com a que Antônio trouxe, a reflexão que Antônio trouxe, é interessante a gente perceber que essa árvore pode ser utilizada como lenha para o crescimento do fogo, né? O que isso poderia querer dizer? Ficam esses questionamentos na nossa mente, né? Interessante a gente começar a refletir sobre isso. Antônio, eu não sei se você está falando alguma coisa, mas travou aqui para mim a imagem de Antônio. Não. Acho que está oscilando um pouco a internet. Ismael? Não estou falando, não. Tá certo, Antônio. Oi, Elis. E também fica assim a reflexão para a gente pensar que tipo de árvore que nós somos, né?
E diante de tudo que está acontecendo, se nós já conseguimos dar frutos, se nós damos flores, e se na verdade a gente precisa ser cortado e jogado ao fogo para ser transmutado. É verdade, Alice. Uma boa. Estou, Antônio, estou ouvindo. Ouvindo? Fica à vontade. Essa colocação da Elisa é bem interessante. Mas aí surge né, que tipo de que há. E se nós entendermos que as árvores somos nós, o que será isso? Repete de novo que a gente não te ouviu. Eu digo assim, que eles fez é bem interessante. Nós partimos para isso, então nós vamos entender, fazer uma interpretação que as árvores aqui somos nós. Vários tipos de árvores, vários tipos de homens, vários tipos de espíritos. Ok. Se as árvores somos nós, o que seriam as nossas raízes? Porque o machado está colocado junto. Tá falhando um pouco, Antônio. Mas tomara que não caia, igual você passar. Deixa eu te sugerir uma coisa, Antônio. Se você conseguir desativar a sua câmera, pode ser que estabilize um pouco mais e a gente consiga lhe ouvir. Mas eu entendi a reflexão, né? Se nós somos as árvores, né? O que seriam as raízes? Ele comentou ali no chat. Isso. Pronto, a gente ouviu a partir daí. Até aí, dessa questão da raiz. Você falou mais alguma coisa, Antônio, depois disso? Não, foi exatamente isso, porque a partir daí aí surge esse conceito agora. O que seria então a raiz? Se nós partimos do princípio que nós somos as árvores, o que seria a nossa raiz? Lembrando que o machado está colocado junto à raiz. Ele refletiu ali. Você pensou? Aqui, é porque não apareceu para mim o comentário. Eu coloquei ali que, assim, seguindo a sua lógica, que aí é uma reflexão bem profunda, mas que as raízes é o nosso chão, nossos pés são as nossas crenças, né? Então, é onde a raiz é aquele lugar onde a gente se põe, se coloca, a árvore se coloca para poder fluir. Eu lembro até que eu tinha uma professora na faculdade que quando às vezes eu estava um pouco dispersa, aí ela, vem aqui que eu vou fazer enraizamento com você, que ela era terapeuta. Então, às vezes a gente precisa refletir também quais são essas crenças que nos dão força para poder subir e dar frutos. Então, eu acho que o João Batista aí, ele realmente está sendo bem radical no sentido de que vai cortar a raiz do mal. E aí, mal generalizando tudo, né? E aí é o mal em nós, as nossas crenças. Pois é, Elis, eu vou também concordo com você. E eu diria assim, para os fariseus, essencialmente os que João Batista criticava bastante, e está criticando aqui nessa passagem, eles tinham uma interpretação de raiz como a descendência, né? Puramente a descendência. Somos filhos de Abraão e por isso nós somos virtuosos por causa dessa nossa descendência. Então, para mim, é uma interpretação equivocada de raiz, né? E raiz, na verdade, é muito mais do que a descendência, que a genética. A gente pode refletir aqui, mas seriam o que você disse, as nossas tem a ver com as nossas bases, né? Com as nossas os alicerces, né? Que nos Alice comentou algo no chat. aqui.
Sim, Aleph, para desativar a câmera, você está no celular, se você tiver no celular, você clica na tela e vai aparecer um símbolozinho de uma câmera, aí você clica nesse símbolo e desativa. Mas só se você quiser. O comentário aqui que você colocou... Existe? Sobre Israel. Ele diz o seguinte: eu penso que no contexto do texto, João Batista pode estar falando especificamente de Israel mesmo. Aí, a partir daí, nós podemos extrair ensinamentos espirituais. Israel, aí eles complementam, podemos entender a terra inteira, né? Emmanuel já nos fala. Antônio, você ia falar alguma coisa? Eu lhe interrompi. Tem uma outra questão. Ainda sobre este raciocínio, pegando seus ganchos, Certo. sim, mas pela passagem, não é só questão da raiz. Por quê? Porque ele diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada. Então não depende só da raiz. Certo? Se ela não produzir bom fruto, ela vai ser cortada. Tem que ser cortada pela raiz. Mas se ela produzir bom fruto, ela não é cortada. Então amplia ainda, mais ainda, a interpretação, sabe? A interpretação está muito voltada a comportamento. Entendi. Verdade, esse detalhe da posição do machado e essa simbologia é importante. Aleph, você ia falar alguma coisa? Você abriu o áudio? Fica à vontade, viu? Vocês estão conseguindo? Sim, Sim, Vocês estão conseguindo me ouvir? estamos. estamos É sim. porque eu penso assim, ó, tanto João Batista quanto Jesus, eles eram... Então, tanto João Batista como Jesus, eles eram profetas apocalípticos, né? Eles estavam meio que pregando, eles passaram a missão toda deles pregando o fim do mundo conhecido, como eles conheciam. E se a gente olhar para a história, a gente percebe que Israel estava prestes a ser destruída totalmente no ano 70 depois de Cristo, né? E é por isso que eu penso que no contexto do texto, no contexto da história toda, ele está se referindo, essa árvore se refere especificamente a Israel. É por isso que o machado já estava posto na raiz da árvore, porque a árvore estava prestes a ser cortada fora, lançada no fogo, que seria uma referência às guerras judaico-romanas do ano 70, sabe? É por isso que eles estavam falando, arrependam-se logo, porque o tempo tá próximo. Era mais ou menos essa mensagem que eles tinham. Muito bom, Aí é por isso que eu Aleph. disse também que a partir daí a gente pode extrair ensinamentos espirituais a partir daí. Se a gente imaginar que a árvore somos nós, né? Tem toda uma implicação por trás. Perfeito. Em primeiro plano, essa comparação com Israel, né? Oi, Elise, você falou alguma coisa? Pode falar. É bem interessante essa reflexão, porque muitas vezes, quando eu pegava alguns textos do Apocalipse, eu tinha a sensação de que as coisas iam acontecer ali naquele momento mesmo, né? E tanto é que quando Jesus fala do templo, né, que derruba esse templo e eu reconstruo em 3 dias, claro, tem a simbologia do corpo, mas ele também estava falando do templo. Mas eu penso que isso também tem uma validade nessa lógica que o Aleph está colocando. Mas que a gente também pode transportar Sim, para... a gente percebe que a mensagem apocalíptica ela é muito imediatista, né? É como se estivesse falando que uma coisa estava prestes a acontecer. Pode perceber nas palavras que eles usam. E a irmã Ilha também vai falar sobre Corã, né?
que, na verdade, a sensação que a gente tem é que a profecia deles era para a própria comunidade que foi dizimada. Mas a gente também precisa ampliar o olhar para ver que esse aí é o Cristo cósmico que vem trazer uma mensagem para a Terra inteira, né? E mesmo que a gente pudesse reduzir isso só aquele contexto histórico, agora eu lembrei do Raul Seixas, né? Nós ainda somos os mesmos. E Raul Seixas, não, pelo amor de Deus, tirou tudo agora. Tudo bem, o Belchior. Nós estávamos lá, né? Então eu tenho essa sensação, eu acredito que essa mensagem não é nova para os nossos corações. Então a gente pode transpor um pouco para hoje também, já que ela tem também uma simbologia bem profunda. É isso. O próprio jeito que a mensagem foi transmitida foi de um jeito que servia tanto para aquela geração quanto para a nossa, para nós que estamos aqui. Pois é, amigos, é o que a gente comenta das camadas interpretativas, né? Em primeiro plano, é bom que a gente faça esse movimento que o Antônio falou, perceber que faz sentido, em primeiro plano, para a mensagem em si, para o contexto, para aquele povo. Só lembrar que a gente está vendo uma cena em um momento que ele se refere diretamente a essa ninhada ou raça de víboras, né, que é justamente essa parcela do povo hebreu que estava levando à perdição, a não cumprir a sua missão, como a gente falou, né? Israel, então, representaria essa árvore que estava ali sendo ameaçada por esse machado, né? Porque não estava cumprindo, não estava gerando bons frutos. E depois, a partir dessa compreensão, a gente pode trazer uma interpretação mais moral, mais pessoal, nos colocando no lugar nessa árvore. Eu acho que, como vocês falaram muito bem, são coisas que se complementam e são camadas, perspectivas, óticas de interpretação dessa passagem. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ficou claro? Uma coisa que é interessante perceber também é que o papel de João aí é de precursor. Sobre quem? Precursor. Então, voltando do nós, né, João, ele está o quê? Ele está nos insuflando, nos preparando para recebermos a mensagem cristã. Isso tem todo um significado, né? Porque o convite é exatamente de rompimento com os velhos hábitos, com os velhos costumes, com os vícios, com a vida de insensatez, seja o que for, para aceitarmos a mensagem cristã, né? Então, esse contexto também é bem interessante, né? Com certeza, Antônio. Essa figura de preparação, esse momento de preparação, acho que é algo que acrescenta bastante para a gente entender o que ele estava fazendo ali, naquele momento, e o que isso representa também na nossa caminhada evolutiva, né? Uhum. Falando justamente dessas duas óticas que a gente está comentando aqui. Voltando aqui para os slides, a gente já viu todos os elementos. Agora, nesse momento, essa parte toda a gente já comentou. Agora a gente pode ir entrando para uma interpretação mais detalhada, algo que a gente já vem fazendo, mas pegando versículo a versículo e destrinchando mais. Tem, por exemplo, aqui esses comentários de Pastorino,
Vamos ver o que ele vai nos dizer. A princípio, o que vocês acham da gente ir pegando versículo a versículo, então? Para a gente entender, a gente já viu os elementos separados, agora, e pegando versículo a versículo, a gente vai caminhando para entender a passagem cada vez mais. Então, peguem aí, Mateus, capítulo 3, versículo 7. 7 a 10. A 10. E Lucas é capítulo 3, versículo 7 a 14. Vamos ver essa reflexão aqui de Pastorino. Está se referindo a Lucas. Está se referindo a Lucas, né? Mas pode ler, é interessante. O que João pede... Acho que João? João Batista. João Batista. O que João pede é a divisão fraterna dos bens. Realmente fala dessas orientações de Lucas. É bom que é um ponto que a gente ainda não abordou tanto. Porque Lucas tem esse acréscimo, esse diálogo de João Batista com a multidão e essas orientações. E essas requisições, essas coisas que ele pede ao povo, que ele orienta ao povo, né? Então, o Pastorino está falando dessas orientações que ele dá. O que é que João pede? O que João pede é a divisão fraterna dos bens. Solidariedade, né? E a gente vai ver, teve até aproveitando, antes que a gente passe para outro item, que tem até a ver, esse item B tem a ver. B, justiça nas cobranças. Essa questão da divisão fraterna dos bens e justiça nas cobranças tem a ver com a noção hebraica, tem até uma palavrinha, de justiça social, que é o tzedakah. É uma noção interessante e a comunidade judaica tem até hoje, né, de fraternidade entre eles, assim, de uma corresponsabilidade. Todos os membros da comunidade judaica são responsáveis diretamente pelos outros, até no sentido financeiro mesmo, né, se o outro está em escassez de mantimentos, né, se há alguma pessoa, se há algum mendigo, algum pedinte nessa comunidade, é porque há alguma coisa errada. Né? Então, a responsabilidade dessa comunidade de fornecer a todos que fazem parte dela condições de ter uma vida digna. Isso é uma noção bem forte que existe dentro da comunidade judaica, né? Que a gente pode trazer com essa visão de solidariedade que a gente deve construir em um plano maior no nosso mundo inteiro. Então, A, divisão fraterna dos bens. B, justiça nas cobranças. Qual o nome seja dos publicanos, Tzedakah. Justiça nas cobranças, quando ele fala da questão dos publicanos que cobravam a mais dos impostos, que extorquiam, e quando ele fala também dos soldados, alguns soldados que tinham essa mesma postura também. C, energia sem violência. Gente, em qualquer momento podem me interromper para comentar algo, viu? Fica à vontade. Energia sem violência. Então, a gente isso é até interessante para Pastorino colocar, porque, de fato, João Batista ele era enérgico, ele tinha essa postura, mas, em um momento, ele incentiva a violência. Né? Eu desconheço. Se há alguma passagem de João Batista incentivando a guerra e a violência, eu desconheço. Há essa noção muito forte e enérgica de uma corresponsabilidade e uma responsabilidade de todos com, principalmente, essa mudança interna, esse arrependimento. B, não caluniar ninguém. Até resgatando também preceitos que vão aí estar muito alinhados com os próprios mandamentos, né? Com o próprio decálogo. Então, não caluniar ninguém.
é conformar-se sem ganância. Aos humildes, povo, pecadores, soldados, dirige-se com brandura, bem diversa das invectivas contra os poderosos, saduceus, e os vaidosos, fariseus. Apresenta os conceitos de dever, sem exagerar nos direitos, sem prejudicar ninguém, sem abusos. Interessante. Em resumo, caridade e justiça, como pregava Isaías. Dividir o pão com o faminto, abrigar os pobres sem teto, vestir os nus, não furtar-se aos deveres diante dos irmãos. Gente, só a título de curiosidade. À vontade, Albert. Só a título de curiosidade, né? Assim, caridade em hebraico é tzedakah, né? E justiça em hebraico é tzedek. E no hebraico, quando duas palavras têm a mesma raiz, significa que os dois conceitos estão muito relacionados entre si. É uma regra da língua hebraica que existe. Muito então, bom, caridade é uma forma de justiça também. Só que é justiça social, como você falou, né? Perfeito. Por isso que, quando a gente traz para a doutrina espírita, que a doutrina espírita fala das leis naturais e divide ela em 10, como referência justamente ao decálogo. Existe uma lei que é não só lei de amor, mas de justiça, lei de amor, justiça e caridade. Olha como está alinhado com essa noção que a Aleph acabou de nos dizer, né? Às vezes a gente esquece como as três revelações estão tão intricadas e se conversam tão bem. Então, essa noção de justiça e misericórdia, justiça e caridade são indissociáveis. Né? Muito interessante isso. Nossa, eu adorei saber sobre isso. Que caridade e justiça têm a mesma raiz, são conceitos relacionados na cultura. É um princípio, né, como nós falamos na comunidade judaica. Tem um outro exemplo muito legal que eu gosto, que é a palavra Nahash, que significa serpente, e, se eu não me engano, é Nahesh, que significa desejo. E é por isso que a serpente do Éden, né, os rabinos dizem que a serpente do Éden era o desejo da Eva. É um simbolismo para os nossos próprios desejos. Então, é um outro exemplo legal de como está relacionado duas palavras de mesma raiz. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas é só um outro exemplo. É interessante. É muito interessante, né? A gente vai ver que isso acontece muitas vezes, Aleph, e até por isso que a língua hebraica é uma língua, principalmente a língua hebraica da época do Cristo, é uma língua que tinha pouco vocabulário, então uma palavra tinha muito significado, né? Hoje em dia a coisa é um pouco mais diferente, mas tanto era uma língua e uma cultura muito concreta, que comparava muito com as coisas do dia a dia, com as coisas materiais, e também tinha essa questão do vocabulário ser pequeno, em relação até a outras línguas da época, como o próprio grego, e o latim também, nem se fala o latim. Até por isso vem alguns problemas de quando a gente pega do hebraico para o grego, alguma palavra, e depois do grego para o latim, e aí fica uma mistureba danada. E daí que surgiu, por exemplo, a noção de inferno. Mas aí já são cenas dos próximos capítulos. Só para complementar o que o Aleph está falando, eu joguei aqui no Google os conceitos, aí abri um artigo muito legal, eu vou ler só um trechinho, que acho que tem a ver com o que você falou, Ismael. Tzedakah é apenas uma das pernas do tripé
sobre a qual se apoia o mundo, como afirmam os sábios. O mundo se apoia sobre 3 pilares: a Torá, o serviço divino, a ele inclui a preces, e a prática da bondade amorosa, da qual faz parte a Tzedakah. Bem bacana. Aí compartilha o link, Elis, por favor. Tá, vou botar lá no grupo. Obrigada. Tem uma outra referência aqui sobre João Batista, do Schutel. Gente, a gente está trazendo aqui esse material que foi organizado há algum tempo lá pelo NEP da Paraíba, mas se vocês tiverem também, como vocês vêm fazendo aí, né, a Elisa acabou de trazer uma referência interessante, o Aleph também, podem trazer para nós, né, para a gente não ficar só nessa fonte. Então, o Schutel, falando de João Batista, diz o seguinte, que ele tinha um gênio franco, leal, sincero, intemerato, austero, o Batista, cuja missão principal era preparar almas para o Senhor, aparelhar veredas por onde Jesus pudesse passar, aterrar vales, arrasar montes e outeiros, aplainar estradas escabrosas, destruir as tortuosidades para que as estradas se tornassem direitas. Trazia ele um arsenal de instrumentos para cortar árvores seculares, abater matas que ensombravam as consciências, arrancar raízes de nefastas plantas que prejudicavam a seara, para que a semente do evangelho, que ia ser semeada, produzisse o fruto necessário. Nossa, eu achei esse comentário fantástico e ele resume muito do que o Antônio comentou com a gente, do que a gente vinha conversando sobre essa questão da mensagem de João Batista como precursor, né? E depois dessa cena que a gente vê na passagem. Ismael, só um instantinho. Essa citação está em qual livro do Schutel? É no Parábolas e Ensinos de Jesus? Deixa eu ver aqui, está no finalzinho dos slides. Deixa eu ver aqui. Eita. Aqui a gente não botou. Provavelmente viu, Ruth? Que eu fiz algumas adaptações aqui nesses slides, eu acho que eu não incluí. Geralmente a gente coloca um slide com as referências do livro. Eu vou resgatar aqui o arquivo original, que não está nesse computador, está em outro, e aí eu lhe digo com certeza qual é o livro. Mas eu acho que é Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel. Acabei de ver. Parábolas e Ensinos de Jesus. E como saber o capítulo aí? É porque eu tô com ele em mãos, aí eu fui olhar aqui. Deixa eu só ver se dá para saber o capítulo aqui. Fiz uma palavra-chave. É o maior profeta? Oi? Só um minuto. Gênio. Você falou o quê, Ruth? Porque tem uma citação aqui do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, um capítulo que fala o maior profeta. E ele fala sobre João. Na verdade, aqui... Acho que não é isso que você falou, não. O nome do capítulo é O Precursor do Cristianismo. Pronto, tá por aqui. Aí fica... No meio. No meio da passagem, mais ou menos, esse parágrafo que a gente colocou aí. Achei. É na página 262 do livro, Parábolas e Ensinos de Jesus. Essa mensagem do Caibar Schutel é muito interessante. Ele resume
resume toda a vida de João Batista e fala sobre vários pontos. A gente deve usar essa mensagem o ano todinho, trecho por trecho, porque fala sobre muita coisa de João Batista. Vamos lá em frente, então. Aqui, a partir de agora, a gente colocou os trechos do Luz Imperecível, versículo a versículo. Então, aqui, provavelmente, a nossa interpretação vai começar a se alinhar mais para uma interpretação moral, né? E aí eu conto com o auxílio do amigo Antônio também para nos orientar. Hoje, a gente só vai conseguir começar, né? Mas a gente vai ter uma outra reunião que a gente pode aprofundar mais na próxima sexta-feira. Então, vamos para os primeiros versículos. Eu tô lendo todos, vou compartilhar. É melhor. Vai tu ler e depois a gente compartilha. Certo. Só uma coisa, depois desse parágrafo que foi lido, de Caiba Schutel, no segundo ele se refere justamente à nossa passagem. Mas vou trazer nas próximas, então, né? Se você quiser trazer algo para a gente agora, pode ficar à vontade. Caiba Schutel fala o seguinte: e assim, né, João Batista é que profligou o orgulho de classe e de família, combateu com grande tenacidade os vícios, atacou com admirável energia as paixões, despertou nas almas o desejo do arrependimento por meio das boas obras que deveriam praticar, profligou, enfim, a vaidade humana, fazendo ver que Deus poderia suscitar até das próprias pedras filhos a Abraão, e afirmou que a salvação para o reino de Cristo não consistiria senão no desinteresse, no desapego aos bens terrenos, na severidade de costumes, na limpidez do caráter, no cumprimento do dever. Então, achei interessante ele ter falado do desapego, né, aos bens terrenos, né, procurar focar nos verdadeiros bens da vida, né, que estão muito relacionados com o cumprimento do dever, né, com a paz de consciência, com o caráter reto. Muito bom. E agora que eu vi que o Antônio caiu, né? Tava já oscilando a internet dele. O interessante é que ele começava a falar, tava tudo bem, aí de repente travava, aí depois voltava a ficar normal de novo. Era uma oscilação grande, até que ele caiu, como na semana passada também. Teve uma hora que ele terminou caindo, uma pena que a gente... Mas, ainda bem que a gente conseguiu ouvir quase toda a reunião ele. Então, vamos a começar aqui esses comentários do Luz Imperecível. É óbvio que a gente já falou muito, já misturou um pouco dessa interpretação mais contextual, usando estudiosos e vendo mais a questão histórica, com a interpretação moral, com o ensino da passagem, a resolução da passagem. A gente já tem feito isso, né? A gente misturou desde a semana passada. E isso é ótimo, isso é ótimo. Mas agora a gente vai, talvez, adentrar nesses símbolos de maneira mais, mergulhar mesmo, mais forte nisso. Então, diz aí, Larissa, para nós. Dizia-lhes raça de víboras. Tinha o precursor suficiente autoridade para assim se dirigir àqueles elementos. Raça de víboras, expressão forte também usada por Jesus, é uma forma de tocar a criatura adormecida e envolvida pela crosta de valores do mundo, a permanecer nos séculos dissociado dos efetivos interesses do espírito imortal. A víbora, simbolicamente personificando as forças inferiores, por sua característica astuta a rastejar no piso físico, expressa em todo o seu potencial a mentalidade característica de quem vive exclusivamente em termos materialistas, apegado ao chão do mundo, luz imperecível. É interessante. A gente já até
comentou sobre essa questão da raça de víboras, ou ninhadas de víboras, filhotes de víboras, dependendo da tradução. E ele faz essa comparação com a atitude rasteira, né? Atitude rasteira. Ligado ao mundo físico, né? Ao chão. Exatamente. Lembrar também que serpente, víboras, a gente tem que entender dentro do contexto, né? Em outros contextos, serpente quer dizer prudência e sabedoria. Então, aqui não. Aqui já se refere a essa atitude rasteira, arraigada essas questões meramente materiais. Não tem até a ver com essa questão da raiz que a gente falou. É uma raiz fincada em valores mundanos, né? Alguém quer comentar algo sobre essa questão? Vocês lembram do segundo exemplo que eu usei, né? Para falar sobre as palavras hebraicas, que o conceito de serpente estava relacionado ao de desejo, né? E se a gente pensar que a parte do ser humano que deseja é o ego, então chamar alguém de víbora é perfeito, porque tá dizendo que a pessoa é egoísta, materialista, só pensa em interesses materiais. Então, no contexto, como você falou, nesse contexto é exatamente isso que significa. A cobra tem a ver com desejo, com ego, mas tem outra passagem em que a cobra aparece como sabedoria e até cura também, né? Cura de doença. Quando Moisés pendura a serpente de bronze no poste, no meio do deserto, né? E tem essa passagem, que a pessoa que olhava para a serpente se curava dos seus males. Aí é um exemplo do simbolismo da serpente sendo usado da forma contrária, como símbolo de cura, sabedoria. Perfeito, amigo. Então depende do contexto. Essa simbologia que você falou faz muito sentido para essa passagem da questão do desejo também, no sentido dessa questão, como é que a gente fala? A ganância, né? Esse desejo no sentido da ganância, de poder, de dominação, que muitos desses líderes que ele estava ali se dirigindo, João Batista, cultivavam esses valores, né? Mais alguém comentar alguma coisa sobre raça de víboras? Então vamos aqui, acho que dá mais, que horas são? Temos alguns minutinhos ainda, vamos até que horas hoje? A gente começou de que horas? Você atrasou um pouquinho? Começou de 7h20. 7h20. Então dá para ir até, como a gente atrasou 5 minutos, normalmente a gente encerraria 8h45, vamos até 8h50. Então a gente tem uns 10 minutinhos aí, dá para a gente caminhar um pouco ainda. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Deixa eu pedir para alguém ler para a gente. Alexandre, você pode ler para a gente esse slide? Posso sim, gente. Obrigado. Eu estava chegando das compras, enfim, mas estava ouvindo vocês, adorei essa citação que vocês fizeram aí da raiz da palavra justiça, né, com caridade, eu achei muito interessante mesmo. Esse povo que estuda hebraico é um luxo, né? A gente ganha com eles. Mas, enfim, está aqui, comentadores espíritas, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Se humildade e confiança caracterizam a vida de quem está em paz interior, no cumprimento de seus deveres, a apreensão, a cautela e a desconfiança revestem a personalidade de quem permanece à margem da reta conduta. Fugir da ira futura envolve luta e atenção constantes no sentido de reduzir ou tentar iludir a manifestação plena da lei a que todos estamos sujeitos. Luz imperecível. Legal. Interessante essa comparação, esses valores que ele nos coloca. Porque essa postura de fugir da ira futura, deixa eu só pegar ela no contexto. Qual é o contexto que ela está mesmo aqui?
Aproveita e me diz qual o capítulo do Luz Imperecível. É porque Sim. eu não tenho o livro para poder verificar. Essa aí eu vou ficar devendo, amiga, porque é como eu lhe disse. Eu procuro aqui. Relaxa, tá tudo bem. Ele pode estar na sequência. Mas assim, só para facilitar, no livro Luz Imperecível, no final dele, tem um índice por versículo, né? Então você procura lá o versículo. Qual é esse versículo aqui que ele comenta? É 3,7 de Mateus ou o 3,7 de Lucas. Mateus 3,7. Lá no final tem um índice com esses. Que o Luz Imperecível ele comenta realmente versículo a versículo, né? É um capítulo a versículo. Obrigada. É o 3,7, então, né? 3,7 tanto em Lucas quanto em Mateus. Pessoal, só um comentário breve. Sobre o segundo e último parágrafo, fugir da ira futura, envolve luta e atenção constante, no sentido de reduzir ou tentar iludir a manifestação plena da lei a que todos estamos sujeitos. Eu estava, ontem eu assisti uma palestra já antiga de Rossandro, Tudo Passa. E aí, no meio da palestra, diz assim, tipo, tem gente que fala, poxa, meu casamento acabou de uma hora para outra, meu relacionamento acabou de uma hora para outra. E ele pega e faz uma reflexão, não acabou de uma hora para outra, não. A gente tem que ser muito competente, fugindo da responsabilidade, não dando atenção ao outro, isso durante meses, anos, até que chega um momento em que uma hora para outra, meu casamento acabou, mas foi de uma hora para outra, não. Até para ser ruim no casamento, a gente tem que ser competente. Tem que ser, o desafio ignorando o companheiro ou a companheira, não dando a oportunidade de o outro se sobressair em alguma área, sei lá, do trabalho, do relacionamento, seja lá como for. E aí Rossano diz, olha, que para que a gente seja também infeliz em muitas coisas, tanto de natureza espiritual como nos nossos relacionamentos na sociedade, a gente tem que ser, sim, competente. Até para ser ruim, a gente tem que ser competente. E essa coisa aí me lembrou essa fala de Rossano. Envolve luta e atenção constante no sentido de reduzir ou tentar iludir a manifestação plena da lei. Eu vivi isso na minha adolescência quase toda, gente. Enquanto vocês estão aí no centro espírita, com a idade que eu tinha há 20 anos atrás, 25, eu estava curtindo a vida doidada aí, responsavelmente. Então, até para ser ruim, eu tive que ser muito competente. Né? Eu tive que me dedicar muito fugindo, tentando iludir, negando os convites que eu recebia da vida. O meu avô ajudou a fundar, inclusive o MIEP, o participou aqui. Então, eu tinha a luz do espiritismo dentro de minha casa. Mas eu fiz isso aí, ó. Tentava me iludir, fugir. Eu fui muito competente, gente, nisso aí. Então, era isso aí que eu queria dizer. Muito bom, Alexandre. Tamo junto, companheiro. A caminhada de cada um, todo mundo sabe. Eu me lembrei você falando aí, só aproveitando e me trazendo um exemplo pessoal. Eu me lembro, teve um período aí que eu estava bem nessa vibe, Alexandre, assim, afastado do espiritismo e realmente perdido, né? Aí chegou lá em casa, meu pai, ele sempre recebia, como ele participava na Associação de Divulgação do Espiritismo, muitos palestrantes lá em casa, que iam participar lá das palestras em João Pessoa. E aí, de repente, chega lá um rapaz, aí meu pai diz, olha, chegou aqui, ele vai ficar no seu quarto. Geralmente eu cedia meu quarto, pelo menos isso eu fazia de boa ação. E aí ele falou, ele até da nossa área, que Painha também é da área de direito, é um juiz. Aí vem cá de apresentar, o nome dele é Haroldo Dutra. Eu, muito prazer, Haroldo, tal. Aí, depois disso, não quis saber de nada, não fui para nenhuma palestra dele aqui, lá em João Pessoa. Aliás, deve ter ido a uma, mas assim, esteve lá na minha casa e eu passei despercebido nessa figura que tem tanto a nos ensinar. Depois, vendo uma palestra dele online, é que eu fui perceber o que eu tinha perdido na minha casa. E aproveitando que a gente está falando de Haroldo... Mas deixa eu falar, eu assisti essa palestra de Haroldo, eu nem namorava com Ismael na época, nem nada.
E Haroldo agradeceu publicamente ao menino que tinha cedido o quarto para ele. Veja só, mas eu lembrei disso, da fala de Alexandre, que eu achei muito interessante, algo até que eu vi numa dessas palestras de Haroldo. Ele falando do personagem Pedro Neves, da série do Nosso Lar, não sei qual é o livro. E ele falou justamente isso que você falou, Alexandre, que manter-se no mal, muitas vezes manter-se no mal requer persistência. Requer uma persistência, porque os convites que a gente recebe para o bem, eles são muitos, são inúmeros, e são convites muito fortes. Então, para que a gente seja renitente na maldade, a gente tem que ter uma força de vontade. É até estranho dizer isso, mas é verdade. E isso ele colocou como exemplo Pedro Neves, que, enfim, depois vocês dêem uma olhada, mas só esse parênteses, mas é interessante. E aí, o que tem a ver com o que a gente está dizendo aqui? Esse fugir da vida futura, ou da ira futura, é justamente esse comportamento de fuga mesmo, né, comparando aqui. Essa pergunta aos fariseus também pode ser feita para nós, aos saduceus, na verdade, mais diretamente, e aos fariseus também, pode ser feita também para nós, né? Do que nós estamos fugindo, né? Fugindo muitas vezes de nós mesmos, de nos conhecermos, o medo que às vezes a gente carrega, ou a violência que a gente manifesta, é muitas vezes uma demonstração justamente dessa fuga que a gente tem do autoenfrentamento, né? E a gente termina manifestando de maneira violenta e de maneira com ansiedade, como ele fala aqui. Ele fala de valores bem distintos: a humildade, a confiança, e a apreensão, a ansiedade, o medo, a cautela no sentido daquela cautela exagerada, né? De tudo, todo o tempo, como a gente diz, esqueci a expressão que a gente usa, alguém que está na defensiva, assim, na defensiva, né? A pessoa toda na defensiva. E a desconfiança extrema. Então, são valores opostos que a gente deve buscar revestir a nossa personalidade. Sobre isso, mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente já falou muita coisa boa sobre isso, mas eu lembrei, eu assisti também, quando eu participava do MIEP aqui, uma palestra o título dele, o nome, se chamava de Hare Shanta, né? E ele, no desenrolar isso, depois de uma conversa, estava eu e minha tia, a gente já tinha saído da palestra, todo mundo se encontrou no mesmo restaurante, e ele falando que o mal, na verdade, é só a força do bem mal direcionada, porque a força é única, é una, né? Mas a gente escolhe, não é isso, Larissa? Direcionado conforme nosso momento, a nossa natureza atual. Diz assim, a natureza humana, a natureza do espírito é luz, mas a gente, vestido da carne, a gente dá uma natureza equivocada a essa força, e a força é uma só. Então, quando a gente direciona a força que está usando para ser um babaca, né, para ser uma pessoa mais consciente, aí a gente usa a mesma força com a mesma força que a gente foi para baixo, a gente vai para cima. Não sei se isso é física não, mas dá certo, não dá, Ismael? Amigo. Você falou do MIEP, só dizer para a Elis, MIEP é um evento lá na Paraíba, muito tradicional, que acontece em Campina Grande, na época do Carnaval. É o Movimento de Integração do Espírita Paraibano, não é isso, Alexandre? É um evento fantástico. É isso mesmo, Elis. Inclusive, é o encontro religioso mais antigo do país. Ele tem a minha idade, 47 anos. Eu nasci durante o MIEP. Nossa! E Campina, nesse período, abriga movimento de integração de várias outras religiões. É o Encontro para a Nova Consciência, né, que é bem tradicional, inclusive conhecido no mundo inteiro. Então, o MIEP surgiu e acontece nesse contexto, que eu acho fantástico. Eu me identifico muito com essa causa aí do respeito e do ecumenismo. E só para terminar. Pode ir. Sobre o que a Alexandra estava falando, né?
que é o mal seria uma falta de direcionamento, né, vamos dizer assim. No capítulo do Boa Nova, que fala da negação de Pedro, Jesus diz assim para Pedro: não, Pedro, adiantou o mestre com doçura, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vai aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, a gente vê, né, da ignorância humana, da fragilidade humana. Não é que o homem seja essencialmente mau, mas são as suas potências, né, as suas energias mal direcionadas. Exatamente, essa frase é fantástica. Bem, meus amigos, por a gente ia até 10 horas aqui, mas temos o nosso horário a cumprir, mas vamos ficar, então, me ajudem a lembrar, nós vamos começar na semana que vem, a partir do versículo, esse aqui: porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. 3:9. Que é o versículo até que a gente comentava no início, que é o que chamou mais atenção de todos. É o 3:9. É o Mateus, versículo 9, né? Capítulo 3, versículo 9. Até é bom que fique para a próxima semana, porque esse é o versículo que é o coração da passagem. E aí a gente vai poder conversar bem minuciosamente sobre ele. Se vocês quiserem pesquisar, né, mensagens espirituais sobre a passagem, né, fiquem à vontade para trazer. Dê uma olhada no site do NEP Brasil. Vamos fazer dessa forma. Todo mundo traz um pouquinho de coisas. A gente vai caminhando versículo a versículo e vendo o que é que a gente pode contribuir e refletir junto. Eu vou trazer sobre o som. Só assim, meninos, só para quem tem o livro, Luz Imperecível, ele está na página 39, e o título do capítulo é Tradicionalismo, o capítulo 9. Certo. Ótimo, Ruth. Está anotado. Então, a gente começa... Semana que vem, inclusive, eu vou começar com vocês, mas eu vou ter que sair no meio da reunião, porque eu vou fazer a live para o Instagram do Espiritismo em casa. E era o único dia e horário que eles podiam. Insistiram, eu falei que tinha NEP, mas aí eu vou deixar com Larissa e com vocês a condução e vai dar tudo certo. Eu começo a participar e depois eu dou uma saidinha. É meia horinha lá, então vai dar tudo certo. Vai dar certo. Vamos fazer nossa prece final? Vou pedir ao Aleph, você pode fazer a nossa prece final, meu amigo? Posso tentar. Rapidinho. Então, amado Mestre Jesus, muito obrigado por essa oportunidade da gente estar aqui se reunindo mais uma vez para estudar o teu evangelho, a tua mensagem que tu transmitiste ao mundo inteiro. E eu peço para que ilumine as nossas mentes para a gente absorver esse conhecimento e que a gente possa aplicar nas nossas vidas. E faz com que o mundo inteiro entre em harmonia novamente, que nos livre de todo mal e que tenhamos muitas outras oportunidades de nos reunirmos para estudar o Evangelho. Então, que assim seja. Com certeza. Ismael, só uma curiosidade aqui, Ismael. Esse livro, né, o Luz Imperecível, ele é muito importante, né, para o NEP. E o meu, né, eu comprei no dia 17/8/2018, que foi a data de início do NEP lá no Cefa. Olha que legal. Sim. Esse livro é fantástico. Não só maravilhoso. os capítulos, como a gente chegou a ver na introdução, é um verdadeiro manual de como estudar o Evangelho. Isso. E é maravilhoso. Fica o recado. Beijo no coração de todos.